Então, boa tarde, gurizada. Bem-vindo, então, a mais um episódio do Podpel, tá? Tô hoje com um convidado que nem eu disse nos stories ali, para mim define o que eu queira trazer pro podcast, tá? Que são pessoas interessantes. Então, é uma pessoa que conheço há um tempo, assim, não tão próximo, mas eu sei que o cara tá sempre buscando evoluir, tá sempre buscando algo a mais para a vida dele, tá? Então, já curtam o vídeo aí, se inscrevam para ter mais episódios como esse. E agora vamos para o nosso convidado. Tiago, te apresenta aí para o pessoal te conhecer. Então, não sei por onde começar, assim, né? Me chamam de Vagalume, né? Eu faço faculdade de letras, francês. Sou artista circense no Grupo TOL há cerca de 7 anos. E, fora isso, estou sempre embrenhado em diversos formatos artísticos. Também muito ligado à meditação, há mais de 10 anos também. Já conduzi práticas meditativas aqui em Pelotas também. Então, vários lados, assim, várias áreas. Vários lados. Cara, uma dúvida, por que Vagalume? Isso é uma dúvida pessoal. De onde é que veio o apelido? Ah, então. O apelido aí fica aí a Dá para dúvida. falar, se não dá, deixamos por Vagalume. Tu que sabe, cara, aí tranquilo. Bom, Thiago, eu te conheci, cara, temos um amigo em comum ali, que era o Ramão. E, meu, na época ali, para mim, já era uma pessoa que se destacava, assim, entre nós. Uma pessoa que fazia Kung Fu, parkour, buscava sempre... Cara, tá bem ativo, assim, uma pessoa que buscava conhecimento, buscava se ocupar. Tu anda bem ativo ainda assim, cara? Como é que você tá? Pois é complicado dizer, assim, porque cada semana eu tô com, né, um projeto novo ou algum antigo em andamento. Ultimamente, tô escrevendo um livro sobre tarô. Um livro não só sobre tarô, mas um livro sobre... um livro literário, assim, né? Uma narrativa da caminhada do eu em direção aos arcanos menores. Então, é um livro mega alegórico, assim, né? Nessa roupagem de livros místicos antigos, assim, né? Uhum. Não uma ideia de jovem místico na atual, assim, né? Mas com essa pegada filosófica, pegando símbolos do tarô, que é um sistema rico de símbolos para entender o mundo, né? Então, é um livro sobre pegar esses símbolos, se debruçar sobre eles e entender como eles podem servir de escada para o nosso caminho de desenvolvimento pessoal, assim, né? Esse é o sentido, na verdade, da palavra espiritual, né? O espírito que a gente fala tem mais a ver com o que é sutil na vida humana, na realidade humana, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, os 4 elementos, né? A terra. Terra seria o mais básico, né? A matéria, o físico, né? Aquilo que nos dá estabilidade. O ar seria os pensamentos, né? A mente psíquica, a água, as emoções. Né? O fogo tem a ver com o fogo do espírito. O espírito é o que anima, né? Alma, o que anima as coisas vivas. Então, não tem apenas um caráter de misticismo no sentido comum da palavra, assim, né, de um mundo espiritual com Sim. fantasmas, né, mas algo que anima o ser humano, o que nos define como enquanto humanos. Algo Tu, tu, sutil. tu desse lado místico hoje, tu tem alguma religião que tu te define? Tipo, eu sigo todo esse caminho, mas eu sou tal. Ou nada te define, você aproveita tudo que tu acha de interessante no mundo e vai. Então, eu tenho como, acho que minha base maior é o budismo tibetano, né? É, é isso, né? Eu tô no budismo tibetano há cerca desde 2007, eu acho. Então essa é a minha base. Mas fora isso, fora minha prática pessoal dentro do budismo tibetano, eu percorro várias vertentes místico-filosóficas, né? Porque é estranho falar religião ou qualquer coisa, porque sempre a palavra tem um caráter dentro de seu contexto específico, né? Quando a gente fala Sim. religião, a gente pensa em religiões abraâmicas, judaico-cristãs, né? Quando a gente põe esse termo para hinduísmo, para o budismo, ele fica meio estranho, né? Então, eu pegar a biblioteca que tem cheio de coisas, desde Bíblia, Bhagavad Gita, I Ching e Tao Te Ching, né? Tem diversas tradições diferentes, assim. Sem contar também
filosofia ocidental também, né? E outras questões. Sim. E tu pratica, tem onde é que, tipo, de frequentar, digamos assim, não sei como é que chama no budismo algum local, mas em Pelotas tem, algo é forte, assim, eu não conheço, de verdade. Em Pelotas tem um centro de estudos budistas chamado SEB, que tem vínculo com o templo de Viamão, ali do Lama Santen. Né? Então eu pratiquei ali desde 2007. Que legal, cara. Tá falando do livro ali que tá escrevendo agora, tu já escreveu outros? Tu tem alguns, vários? Eu tenho, cadê? Aqui. Eu publiquei esses tempos Garoto Gafanhoto, né? Deve estar ao contrário pela câmera espelhada. Que é um livro infantil. Ilustrado pelo Jackson Piovesan, um artista da Era of Pel aqui, que ilustrou o livro. É um livro infantil, que tá na minha bio na página do Instagram. E tenho também, que eu escrevi em 2020, Manual Poesia de Sonhos Lúcidos, né? Um guia poético para atingir a lucidez dentro do sonhar. Então, é um livro que, ao mesmo tempo, é um livro de poemas meus, com foco em sonhos lúcidos. Ele também é um manual de sonhos lúcidos. Né? Sonhos lúcidos, para quem não sabe, é a capacidade de, dentro de um sonho, né, reconhecer que é um sonho e assim ter lucidez, né, próxima da que a gente tem na vigília. Né? Ou seja, a gente tem dois tipos de sonhos lúcidos, né? A gente pode, dentro de um sonho, despertar a consciência, né, a lucidez, ou então atravessar da vigília para dentro do sonho com lucidez. São duas técnicas distintas nesse sentido. E aí tu consegue... Então, esse é um manual para isso. Conseguiria controlar teus atos, digamos assim, sonho. Uhum. É tipo, a Matrix é o Neo na Matrix, sabe? Ele tá sonhando, na Matrix é uma ilusão, pop. É um mundo onírico, e aí quando ele se reconhece que a Matrix é uma ilusão, e ele desperta, ele ganha poderes de controlar a Matrix. Então o sonho lúcido também tem isso, né? Então é muito útil para a gente poder lidar com traumas, com medos, né? Porque a gente pode criar eles na nossa frente, e sabendo que é uma ilusão, a gente pode enfrentar eles de maneira segura. Sim, a gente pode explorar coisas diferentes, aprender coisas diferentes dentro do possível. Dos livros ali, cara, eu tenho duas filhas, né, que são pequenas. Eu vi aquele teu infantil ali. Como é que a gente faz para conseguir? Onde é que tem para comprar ainda? Na minha página do Instagram, na minha bio, tem um Linktree, né, de coisas minhas. E aí tem a página do livro. Ele é sobre o que, mais ou menos? Resumido, porque certamente eu vou ler para minhas filhas. Sim. Ele, resumindo, é sobre essa, né, a sinopse, assim, seria... o garoto gafanhoto é um menino comum, começa a ter uma doença de gafanhotice, né? Então ele começa a virar um gafanhoto há algum tempo, né? Ele começa a ter que esconder os traços dele de gafanhoto para as pessoas não verem e tudo mais. E começa a sofrer muita chacota, muito bullying dos colegas pelo seu formato, né, que vai se desenvolvendo, ficando cada vez mais estranho. E aí tem muito a ver com isso, com aceitação, com reconhecer o diferente no outro e em si mesmo, né? Então é um livro bacana, assim, sobre... Tem até um poeminha aqui no trás do livro que eu acho que eu resumo um pouco a alma, né, a ânima do livro, que é assim: voe, menino, para dentro de si, flutue antes que a canção vá embora. Só quem lá dentro voar e sorrir, vai voar aqui do lado de fora. E ele tem alguma coisa a ver contigo, tipo, junto assim, porque sempre te via, não questão de sofrer bullying, mas tipo, tu era diferente da maioria dos garotos, mas eu achava foda. Nossos amigos em si, tipo, achavam um cara foda, mas diferente. E isso pode, em alguns momentos, acarretar bullying, acarretar algum tipo de preconceito de pessoas. Esse livro tem alguma coisa a ver sobre... Ou não? Posso estar completamente enganado, não sei, mas é uma visão que talvez... Sim, esse livro, para mim, eu escrevi esse livro pensando assim, ó, que tipo de livro eu gostaria de ter lido quando eu era criança? Né? Que tipo de livro poderia ser um abraço para uma criança como eu? Então foi essa a minha ideia. Ah, muito legal, cara. Com certeza eu vou querer adquirir um livro desse, porque achei o assunto interessante e cada um tem as suas diferenças e pode ser muito útil. Nem todo mundo é o valentão que pop, digamos assim. E, cara, como é que, voltando ao tempo já aproveitando o embalo na real de criança,
como é que tu te tornou essa pessoa tão espiritualizada, criativa para escrever? Tu cuida também muito relação teu corpo e mente, eu vejo que é algo... vem do Kung Fu, vem muito disso, né? Mas como que tu começou a te desenvolver, assim, para esse lado? Então, eu lembro muito de umas conversas que eu tive com um amigo meu, né? Que a gente via uns animes, né? Via Shaman King e Avatar Lenda de Aang. Pra mim eram frases minhas, assim, né? E além disso, também, antes disso, minhas tias me deram... Tinha em casa, solto, assim, uns almanac pensamento. E eu li umas páginas que tinham filosofia oriental ali, chinesa, principalmente, e eu ficava assim, pá, que coisa incrível. Isso, eu com 8 anos, mais ou menos. E aí, quando eu brincava de, sei lá, a gente brincava às vezes que a gente era o Goku, o Vegeta e tudo mais, né, na infância, eu brincava além disso que eu era Chuang Tzu, né, um filósofo taoísta. Até uma das brincadeiras de criança era essa, né? E depois, conforme fui crescendo, eu fui reconhecendo esse tipo de pensamento em alguns personagens dos animes, né? No Yu Asakura, do Shaman King, no Tio Iro, do Avatar, Sim. né? E eu e um amigo meu, a gente falava muito sobre isso, sobre como ser uma pessoa sábia dessa forma, assim, como ser bondoso com os outros, né? Como se desenvolver nesse sentido. E aí eu comecei quando eu cheguei a ter internet de escada na época, né? Que era complicado, não tinha dinheiro para comprar muito Só na livro, noite. nenhum livro, na verdade. E aí eu baixava muito PDF pela internet, muito PDF. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre Isso meditação muito novo já, 10, com 11 11, anos. 12 anos. Né? Aí eu comecei a estudar sobre xamanismo, porque tinha uma música que eu gostava, uma banda que eu gostava, que o nome da música era Grande Espírito. Né? Aliás, eu procurei isso porque tinha uma parte do anime que falava sobre Grande Espírito. Eu procurei na internet, Tá, achei a banda que eu gostava e descobri sobre xamanismo, porque é o Shaman King, né? E aí eu comecei a estudar sobre xamanismo, sobre magia natural a partir daí, então eu comecei a estudar magia, outras formas de magia dentro daí, filosofia, bruxaria natural, comecei a estudar magia cerimonial, isso lá pelos 14 anos eu comecei depois a estudar yoga, né, e praticar yoga todos os dias, 4, 5 vezes por dia, e aí já comecei a ter uma noção também da importância dessa soma, né, soma de somático, né, entre corpo e mente. Na verdade, a distinção que nós fazemos é uma distinção falsa, né? Corpo e Errada. mente são uma coisa só. E então, a partir daí, eu comecei a estudar, comecei a entrar Kung Fu, comecei a estudar taoísmo, comecei a estudar budismo, comecei a frequentar a sangha budista desde aí até hoje. Comecei a me embrenhar em várias atividades diferentes, sejam espirituais, sejam físicas. É engraçado porque eu nunca fui uma criança tão ativa fisicamente, assim. Eu era criança com medo de andar de bicicleta, com medo de subir em árvore, né? Então as pessoas hoje em dia me olham e acham que eu nasci para isso, né? Nasci para virar mortal e coisas assim, o que é engraçadíssimo, porque eu sei que eu tenho uma tendência a ser muito medroso E por tu causa te da fez minha... assim, te desafiando, na verdade. Eu te Sim. conheci na época do que tu fazia Kung Fu, assim. Inclusive o Ramon várias vezes nos chamava pra ir. A gente tentava, acho que na Duque de Caxias ali a gente fez uma ou duas vezes, não sei se eu Uhum. fiz contigo, mas nunca partimos juntos, assim. Mas, cara, sempre te via realmente de ter essa visão de ser o cara, resumindo, foda, entendeu? Na nossa época. Porque justamente tu era um cara que te destacava. Pô, com 11, 12 anos tu tava pesquisando isso, a gente tava achando joguinho em flash pra jogar na internet, entendeu? Era outro pensamento, cara. Mas, cara, muito... Fugiu a pergunta que eu ia te falar da questão do Kung Fu. Ah, não, do budismo ali, cara. Tu tinha alguma outra religião ocidental? Tu praticava isso? Teu primeiro contato, digamos assim, não sei que não é bem religião, mas teu primeiro contato foi com o budismo? Acho que estruturalmente, assim, sim. Né? Minha família não é muito religiosa, né? São cristãos, mas não são muito praticantes. Uhum. Então, eu nunca tive em casa, nem por minha conta, contato com religião. Mas conforme eu fui estudando, né, autonomamente, na infância, eu comecei a amar a religião, diversas religiões diferentes. Mas o mais difícil por mais que às vezes as religiões em si sejam muito incríveis, a gente vai ver na prática, né, como está hoje em dia, depois de séculos, né, e a gente não sente vontade de estar ali junto naquele grupo, né. Então,
é muito, muito precioso encontrar, né, um grupo de práticas afim, assim, né? Como foi para mim encontrar o budismo. Sim, eu não tenho muito contato também, assim, com religião, não. Até pela questão do, que nem tu disse, a palavra religião às vezes não define a prática budista, umas práticas assim que o pouco que eu conheço, admiro, tá? Pelo que o ser humano se torna seguindo, mas a visão que a gente tem aqui de religião é bem a parte ocidental, no caso. E aí tu acaba, pelo menos eu não vejo como esse preenchimento da alma realmente, sabe? Normalmente tu começa a acompanhar, tu já vê tudo que a Igreja Católica, que tudo acabou fazendo no mundo hoje, não se, para mim, não me atrai fazer parte, que nem tu faz assim, e seguir do budismo, tá? Já essa questão de espiritualidade talvez faça falta para o ser humano. Eu vejo que tipo, eu não me considero ateu, talvez um agnóstico, duvido de algumas coisas, entendeu? Mas eu acredito muito na importância de ter essa espiritualidade, de ter isso para as pessoas, entendeu? Sinto falta de ver algo que realmente me motive a querer desenvolver isso, digamos assim. Eu sei que possa ser importante, possa me tornar uma pessoa melhor, mas hoje, com o contato que eu tenho, cara, não consigo. Uhum. As questões do espírito, né? É difícil ter uma palavra boa hoje em dia, porque as palavras ou foram completamente destruídas através da história, né? De atos brutais, como, sei lá, as cruzadas e tudo mais, né? Ou então as palavras foram deturpadas a partir dessa corrente, desse good vibes tóxico, assim, né? De uma positividade sem fim nenhum, assim. Então, acho que falta termos hoje em dia para isso. Porque no fim das contas, é mais simples do que parece o que é a espiritualidade, o que pode ser ela, pelo menos, né? Porque existem visões diferentes. O que é, o que eu, o que eu advogo, assim, né? É que, por exemplo, existe um mundo sutil, que a gente não enxerga. Esse mundo sutil não é um mundo estranho, além, um mundo com fantasmas. É a palavra mundo não é exatamente o que a gente está vendo. É assim, o mundo onde a gente vive não é a matéria, né? A matéria onde nosso corpo está, mas a mente ela cria uma projeção de si no mundo externo. Então, quando a gente interage com as pessoas, a gente interage exatamente com a pessoa em si, com quem ela é, né? O RG e as partículas. A gente Assim, que interage com uma ela projeção nossa projeta. sobre a pessoa. Exatamente. Então, todo o mundo que a gente interage, ele é sutil. Ele é um mundo espiritual nesse sentido. Um mundo de projeções, um mundo de mente, né? Então, o caminho místico, na sua concepção clássica, assim, seria reconhecer esse mundo sutil que permeia a existência, né? Para que a gente possa realmente, no fim das contas, parar de sofrer. Por que a gente sofre? A gente sofre porque a gente confunde o sutil com a realidade em si. É tipo olhar para o céu e achar que ele é azul. O céu não é azul, né? O azul são os fótons que vêm do Sol, mais os de espectro azul, os mais fracos, que batem em partículas da camada de ozônio e ficam por ali. Por isso que a gente vê azul. Mas nem existe céu, no fim das contas, né? Então, o materialismo que nós temos hoje em dia, a partir do nosso iluminismo, ele nos faz ver o céu como azul. E a gente vê, não, o céu é azul, o céu existe, está ali, né? E o caminho místico é não, é conhecer que, sim, o céu azul, ele existe em uma perspectiva relativa, mas um absoluto, ele não existe, ele é falso. O azul do céu, ele é uma ilusão criada pela mente. Bom, você é um pouco da parte da religião e a parte física aí, cara. Tu disse que tá no TOL. Como é que foi entrar no TOL, cara? Entrar no TOL foi um passo muito bom para minha vida, assim, né? Foi uma mudança de águas. Eu tinha a recém largado a faculdade de letras na época, Tu ainda não né? é formado, tu parou e agora Não. tá. Eu parei no 7º semestre Acabando. e aí tá. E eu tava estudando muito sobre calistenia na época, né? Muito sobre o corpo e movimento. E eu tava já com uma visão bem diferente sobre atividade física. Porque me incomoda muito a maneira como se trata o corpo hoje em dia. Porque é muito desvinculado do resto da nossa vida. A gente tem uma visão, assim, o capitalismo, né, ele permeia tudo.
E a nossa visão mecânica, meio fordista de tudo, ela tá em todos os lugares. Então, a gente vai ver tratamento, atividade física, a gente lida com o corpo como se fosse literalmente uma máquina de novo. A gente faz 3 vezes por semana numa academia, 1h30, né? Mas o resto da vida é sedentário. Tudo Então, a gente metódico, não deixa de ser sedentário. processo. Né? Então, muitas das problemáticas que nós desenvolvemos com uma vida sedentária não se resolvem com 1h30 de academia, 3 vezes por semana. Não se resolvem, porque o resto da vida segue sendo sedentário. Então, tem uma ciência que é a fisioterapia bioantropológica, que eu gosto muito, do Pablo Santurbano. Por exemplo, ele faz o seguinte: um paciente chega lá no consultório dele e fala, eu tô com dor na coluna, né? E ele fala, problema é porque você senta muito durante o dia, né? Você trabalha sentado. E aí, um fisioterapeuta normal indicaria exercícios para coluna e tudo mais, para reduzir os danos que o sentar causa na pessoa. Sim. E aí ele tem outra abordagem. Ele pensa, não, mas calma aí. O problema não é exatamente esse. É que a tua biomecânica, enquanto ser humano, ela não se desenvolveu ao longo de séculos e séculos. Então, tu precisa ter um ambiente igual ao que tu tinha quando esse teu formato mecânico se desenvolveu. Então, ao invés de ter exercícios para melhorar a postura, ele tira a cadeira. Simples. Né? Ou seja, ele tira Exatamente. No chão a gente começa a ter uma postura mais dinâmica, né? Porque o problema, na verdade, não é o sentar. Sentar não é prejudicial. Até a mas questão muito do tempo equilíbrio, na tu tá no posição. chão, tu acaba fortalecendo o core e tudo mais, tu trata bem. Pois é, estar de cócoras no chão incomoda um pouco, então tu mexe a postura, tu mexe para cá, para lá, e essa postura dinâmica é muito, muito boa para a saúde. Já a cadeira é muito confortável, né? Ao ponto de a gente não se mexer nela. Esse é o problema. Então eu tava com essa abordagem de tentar entender como eu posso integrar na minha vida a atividade física e sendo de uma maneira orgânica, né? Para que eu possa me sentir humano de novo, né? De novo, pensando em ancestralidade, né? Porque se a gente pensar em animais, né? Sei lá, símios, né? Eles não vão para academia, eles são, que a gente chama de fit, né? São saudáveis fisicamente, não porque eles levantam peso, né? E tudo mais. Eles não pensam, agora eu vou braquear nas árvores, né, 50 vezes para ficar mais forte. Não, a vida deles é essa, né? 3 de 15. Oi? Fazia 3 de 15 nas árvores, não é. Então, eles são fit pelo modo de vida, né? Não por pensar no pensamento de fitness. E aí eu pensei em como, né, integrar isso na minha vida. Mas eu queria sentir a falta de mais treinos com pessoas mais experientes em outras atividades, principalmente ginástica, né? E aí um amigo meu falou, tem o oficina do TOL, né, o teste do TOL. Sabe, não vai fácil pra você tentar entrar. E eu pensei, interessante. Tinha um problema aí. Eu tava sendo campeão gaúcho de formas no Kung Fu, aqui né? Tava na seleção gaúcha de Kung Fu. Sim. Né? Eu ganhei em algumas categorias. E eu tava na seleção gaúcha para disputar o brasileiro de Kung Fu. E o dia do treino da seleção gaúcha era o dia do teste do TOL. Aí eu pensei assim, eu faço algo que é garantido e que pode me dar o título de campeão brasileiro de Kung Fu, ou eu faço algo completamente aleatório, que eu não faço ideia do que vai ser, e se vai ser interessante. Se eu te conheço, tu iria no aleatório. Né? Foi o que eu fiz. E aí eu entrei no TOL e foi maravilhoso, né? E muito além do que eu esperava de sentido de movimento, mas sentido artístico também, né? Eu tive muita oportunidade de trazer para o palco, para o público, as minhas ideias e minhas reflexões através da arte de palco, da palhaçaria e de outros números que eu fiz durante esses anos todos. Tu é palhaço no TOL? Eu faço de tudo no TOL, na verdade, mas minha principal função é a palhaçaria. E a parte de malabares não, mas de acrobacias e tudo mais, tudo isso também? Também. Eu faço literalmente de tudo. E quais tem... Agora tá parado, né? Não sei se tu voltou a te apresentar ou tu anda por casa. Nós estamos nos apresentando agora de maneira quase sempre online, né, através de lives e tudo mais. Mas também temos apresentações em drive-ins, né? Então a gente vai pro palco, né, e as pessoas entram com carros e assistem do carro um telão e nós no palco. Aqui em Pelotas teve show assim? Teve um no Gonzaga, eu acho, um tempo atrás, né? Teve no shopping. No shopping.
Cara, mas vamos mais essa questão do TOL ali, eu fui algumas vezes quando eu fazia educação física também, parei no final. Fui ali, eu conheço bastante gente dali, cara. Tem o Tarouco, acho que é que você viu comigo no quartel. Não sei se tu conhece por Uhum. Tarouco também. Maiander. Maiander, isso. Ele também, até como gravar um outro episódio comigo, ele também, cara, tá no TOL ali. Não sei, tu é amigo dele? Conhece ele? No Sim, claro. Ele software. foi pra China agora há pouco, né? Tava na China. Isso, cara. Então, isso eu queria E. trazer ele aqui justamente para tratar com isso. Tipo, ele tava na China quando Aham. estourou a pandemia ali. Deve ter sido Sim. louco a mente dele, velho. Mas no TOL a gente trabalha, né? Um grupo de 20 pessoas, em média, assim, nos espetáculos, assim, né? Então, o Maiander é meu companheiro de espetáculo, assim, desde que eu entrei, basicamente. Eu entrei em 2013, em agosto. Ele entrou em 2013 lá por outubro, eu acho, novembro. E o que tu mais gosta de fazer lá, cara? É a parte circense mesmo? A parte de apresentar? Tu diz que te vincula muito com quem tu é e... Então, é estranho, assim, né? Porque as pessoas me perguntam realmente assim, Vagalume, tu gosta de circo? A minha resposta não é tão tanta ênfase assim, né? Tipo, eu gosto. Não é esse o ponto, né? O circo, para mim, ele é uma ferramenta, né? Uma linguagem que eu uso para poder falar o que eu quero falar, né? Então, por causa do meu desenvolvimento enquanto pessoa, assim, né? Eu tive contato com parkour, com vôlei, com artes marciais, com dança, com um monte de coisa, com música, com várias áreas. Então, o circo para mim é um ponto de convergência entre muita coisa que eu faço. Então, ele é muito útil como linguagem, mas ele em si, ele, sabe, tipo musical. Eu adoro ver filme musical, por exemplo. Então, pode ser o pior filme musical passando na TV, eu vou estar assistindo amando, porque eu adoro musical, né? Mas circo não. Se for um circo ruim, eu não vou estar interessado em assistir, por exemplo, né? Então, eu falo, eu gosto muito de arte. Eu gosto de arte. Minha paixão é arte, não exatamente o circo. Mas o circo é muito útil para mim enquanto pessoa, porque eu tenho essa pluralidade de e de fazeres. te expressar, digamos assim, sem muito. Em relação à Uhum. arte, tu faz alguma outras coisas, tipo desenho, pintura? Eu sei que tu escreve, sem querer te exigir mais, tu já faz bastante coisa, mas é dúvida mesmo. Uhum. A minha especialidade mesmo são as atividades circenses, né? Mas além disso, eu escrevo, né, bastante. Tipo, eu ganhei concurso literário da UFPEL, né, com contos. Eu tenho esses 2 livros escritos, escrevendo mais livros. Escrevo muita poesia ultimamente, né, na minha página no Instagram lá. Eu componho algumas músicas, né, seja trilhas sonoras, que eu faço às vezes com meus vídeos mesmo, eu componho muitas vezes. Ou também componho músicas infantis, que eu pretendo fazer um espetáculo musical para crianças. Legal, cara. Né? Eu fiz muita aula de canto, aula de piano, de violão, de várias coisas diferentes, assim. Não que eu seja bom nessas coisas, mas, mas eu tô por ali, né? E já Imerso em tira tudo. tanto tempo, cara, porque é uma luta pra eu conseguir tirar 1 hora aqui pra gravar, cara. Pois é, sabe, eu penso muito, eu não sei, é que assim, é uma paixão tão grande que é minha vida, né? A São minha vida prioridades, né? As 24 horas que tu tem, eu teria também. Então, por exemplo, eu não vejo muito filme, por exemplo. Eu amo filme, mas eu prefiro ficar vendo um podcast, vendo um vídeo no YouTube enquanto lavo a louça, né, e fazendo outras coisas do que ver um filme. Eu tenho que parar, assim, ter muita certeza que o filme é muito bom pra eu parar e assistir ele. Ou que é muito ruim, pra eu poder parar e criticar ele bastante. Eu adoro também. Mas, né, eu tenho esse hábito, tipo, eu acordo, aí eu penso, aí se eu tô com uma vibe mais de música, eu pego o teclado, faço vocalize, gravo algum vídeo no Smule cantando, aí eu vou de tarde eu vou pra praça, faço uns exercícios físicos, levo um livro, escrevo alguma coisa. Então, eu acho que eu criei uma rotina, não exatamente igual, assim, mas meu modo de pensar a minha vida colabora muito para que eu possa me desenvolver em várias áreas diferentes. Minhas amizades também, que é muito importante, né? As amizades também estão envolvidas com isso. Então, nossas interações sociais, elas levam a esses encontros de dança, de conversar sobre filosofias e várias outras questões. legal, cara. A parte que tu diz que eles têm um trabalho infantil, é no teu Instagram? Que tu faz a Eu música e tudo tô... mais? Eu nunca publiquei Não as minhas foi músicas. publicado. Não. Tu tinha. Eu vi acho que algum episódio teu e tu tinha um canal do YouTube, não sei se tu ainda tem.
que é de contos, e tu conta história, assim, de contação de histórias, mas ainda Eu tem, tinha um cara? canal, né, Tá que ativo? era o Jardim de Anansi, né? Isso. E ele era de contos, de contação de histórias, de contos infantis e contos parábolas zen, né? Parábolas místicas, assim. Então ali eu contava também versões originais de contos de fadas, como Chapeuzinho Vermelho, né? Cinderela, né? Que são incríveis, assim, né? Muito legal saber, por exemplo, Cinderela, Sapatinho Vermelho, Sapatinho de cristal pequeno. Ele faz todo sentido quando tu descobre que o conto é um conto chinês, né, onde os pés pequenos são valorizados. Então, né, aí todo o contexto, né, histórico dá um corpo para o conto, assim. Então eu tinha esse canal. Mas conforme eu fui estudando outras coisas, eu tive necessidade de falar outras coisas mais, né? Tem que falar coisas mais adultas também, né, para o público mais adulto. A partir dos contos de fadas mesmo, né? Porque os contos de fadas, eles são, para mim, textos adultos e não necessariamente infantis. Então eu comecei a mudar um pouco a roupagem do meu canal e aí eu criei o No Caminho das Fadas. Então, no Caminho das Fadas eu tenho umas coisas meio infantis, tipo, eu tenho contando histórias de fábulas, por exemplo, mas isso começou a ter menos espaço e ter mais espaço reflexões sobre contos de fadas e mitologia. E tá ativo o canal? Tu anda postando direto? Assuntos. Pois é, eu tava postando bastante e agora eu comecei a fazer tanta coisa de pouco de tempo tão diferente desse viés do Já vai Caminho das mudar o Fadas. canal de novo. Pois é, eu tava já com Talvez. uma ideia de mudar, de ficar cyberpunk o canal, mas aí eu tava fazendo mais coisas do meu canal pessoal mesmo agora. Mas vamos, cara, trocando ideia aí, mais lá do questão do pessoal, cara. Vejo no Instagram teu, tipo, não entrei tanto para acompanhar hoje, mas conforme a gente vai olhando ali, algo que é bem curioso em relação à sociedade, assim, tipo, não para mim, mas que é a questão do poliamor. Tu diz que é praticante disso e tudo mais. Como é que é esse mundo, cara? Até para não desmistificar, mas tirar, explicar realmente. Então, né, é um assunto bem complicado, assim, né, porque a gente tem vários estereótipos dentro da não monogamia, né. Então, por exemplo, só o termo não monogamia. Por que a gente usa não monogamia, né, em oposição à monogamia? Sim, Porque um termo possível de utilizar seria poligamia, né. Só que poligamia está muito vinculada a essa prática oriental de um homem, ter né, várias. ter posse de várias mulheres, né? E isso é algo abominável na monogamia. Então, né, a gente não usa poligamia e usa não monogamia para falar sobre isso. Tem umas questões também interessantes, por exemplo, de uma perspectiva bem pedagógica, assim, a gente pode pensar, e também meio apenas focado em relacionamentos, pensando num espectro de relações, assim, ó. Temos um lado a monogamia, né, que é bem amplo, mas agora eu vou pegar só uma questão de exclusividade de relações, né. A monogamia, basicamente, pensa a relação como duas pessoas juntas, apenas, né, pela vida inteira. Depois disso, a gente tem práticas apenas sexuais que abrem isso para um pouco mais, tipo swing, né, que tá, o casamento ainda é fechado, mas em algum momento tem troca de casal, né, Tá. isso é, né, começa a ficar um pouco diferente, sai da monogamia, mas tá para lá ainda. Depois tem práticas, por exemplo, né, tem visões como a relação aberta, né, que agora vai ter um casal, né, um casal principal, e ele abre exceções de relacionamento para, né, para abrir talvez no fim de semana pode ser com outras pessoas, né? Só Vale que o casal, Night. a relação aberta, né, tem, aliás, ela tem vários formatos dentro dela também, né? Tem umas X, outras Y, mas basicamente ela mantém a estrutura de um casal principal e casais secundários, né? Então, dentro da não monogamia também tem um debate muito grande sobre isso, sobre o quanto isso é realmente não monogamia, quanto isso é interessante, ou quanto isso segue uma da lógica monogâmica de hierarquia de relações, um casal principal, e o quanto isso não é muito prejudicial para pessoas secundárias, né, no caso, porque é impossível separar relações de um vínculo afetivo, né? Então, tem um caso com alguém que nunca vai poder ser uma relação principal, no caso, né? O quanto isso é realmente ético, né, com a outra pessoa, né? Então, tem uma grande questão aí nesse sentido. Aí tem poliamor, né, que é um termo também muito amplo, assim, é difícil explicar ele
Porque ele pode ser um casamento fechado entre 3 pessoas, por exemplo, né? Sim. Então, é um... E a não monogamia, basicamente, o que ela não é? É legal explicar. A não monogamia não é um cara que fica com várias gurias, né, e abre o relacionamento para ele ficar com outras pessoas, mas ela não pode ficar com ninguém. Ou ela só pode ficar com mulheres, né? Então, isso é o que a não monogamia não é. E o pior é que isso é o que mais vê por aí, né? Homens com um discurso pseudo não monogâmico, mas que na Totalmente prática machista. seguem com o jogo monogâmico. Porque a monogamia sempre foi uma instituição onde um homem tinha várias amantes, né? E as mulheres ficavam presas dentro de casa e tudo mais. Então, essa prática dita não monogamia hoje em dia, né? Onde um cara tem várias namoradas, mas a guria, se ficar com alguém, ele fica irritado e triste e tudo mais. Isso é a monogamia, né? Com outro formato, né? Com uma máscara de não monogamia, só. Na real, é até algo antiético. Ele usa disso, vende isso para se aproveitar. É a mesma coisa que o pai na família tradicional brasileira, digamos ali. Ele Uhum. paga É de acabar bom com... e tem mais 3 ou 4 família tradicional. Então acaba E isso sendo... estraga a credibilidade do movimento, né? Da não monogamia. E assim, a outra coisa importante é pensar que a não monogamia, ela não se trata apenas de relações entre indivíduos, tipo, sexuais, assim, de casamento e tudo mais. Esse é um ponto muito importante que às vezes é pouco discutido, pouco debatido. O que acontece? A gente até chama de não monogamia liberal, quando é só em sentido de relações e não pensa no panorama geral. A monogamia, que nós criticamos, ela é algo mais do que apenas ficar com uma pessoa só. Algo muito maior do que isso. É a instituição que cria certas normas de sociedade que nós temos que seguir. Por exemplo, 2 amigos não podem adotar uma criança, né? Porque a lei só permite que tu adote uma criança caso tenha um relacionamento amoroso com alguém, né? Ou seja, né, e isso é a lógica monogâmica. Por que eu tenho que transar com a pessoa para poder criar um filho, né? E isso é uma lógica monogâmica. Então, esse é um exemplo que eu gosto de dar para a gente perceber que a monogamia não é só exclusividade de relação. Ela é algo muito maior. Ela é a noção de que as relações têm uma pirâmide de relacionamento. Ou seja, quando eu começo a ter 40 anos de idade, eu começo a ter tá em um casal fechado. E eu vejo poucos amigos, porque a amizade, ela tá em um degrau abaixo da relação amorosa. Então, a gente tem a monogamia é isso, essa pirâmide de relacionamento que mantém certos padrões de relacionamento no topo e certos embaixo. Então, ela é bem mais ampla, ela que define questões de controle, de posse, né? Vai ter teóricos que vão dizer que ela surge a partir da tentativa dos homens dominar as mulheres, né? De controlar as mulheres, porque as mulheres sempre sabem de quem são seus filhos, né? Porque vem da barriga delas, né? Faz Mas os sentido. homens não sabem de quem são suas filhas, seus filhos. Então, os homens precisam controlar com quem as mulheres ficam, né? E só podem ter certeza se os filhos são deles caso a mulher fique com eles. E daí vem a posse e a monogamia, né? Alguns teóricos vão dizer. Tem outros teóricos também que vão dizer, né, que a monogamia existe mais em animais que têm poucos recursos, né? Que é exatamente como fazer um casamento para juntar, acumular recursos e ter segurança na vida inteira. E em animais que têm muitos recursos à disposição, naturalmente eles têm uma liberdade sexual muito maior e de trocas de relações. Não, é algo que é bem impregnado, porque realmente o que tu falou ali, a questão de 2 adotar um filho, nunca tinha me passado pela cabeça. E é óbvio que é totalmente possível e resolveria, tipo, justamente não teria que ter a necessidade de ser um casal ou de ter um relacionamento, porque, aliás, a ideia de todo adolescente, antes de arrumar namorado, casar, é, não, vamos todo mundo morar junto e vai ser pro resto da vida zoeira e vamos curtir com os amigos, que no momento é importante. Claro, para alguns depois acaba não sendo, acaba virando pensamento, entrando no sistema, que nem diz assim, mas justamente algo que, quando tu falou ali, me deu, porque é muito enraizado, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, e é total válido, cara, total válido, realmente. Por exemplo, esse teu exemplo, né? Adolescentes fazem isso, mas é muito difícil ver um adulto fazendo isso. Tipo assim, poxa, tu é meu amigo, né? Eu gosto muito de ti e eu quero viver contigo para sempre, né? Vamos casar,
né? De amizade, vamos morar junto para sempre, né? Não tem isso. Não existe, porque a monogamia faz não existir isso. Por que não? Porque Uhum. realmente é de se pensar muito, cara. Faz muito sentido. Muito sentido nesse lado, cara. E isso até, por exemplo, deixa muito... Às vezes a pessoa tá muito bem na vida dela, mas ela não tem um namoro acontecendo. Então ela sofre com uma pressão social de que ela vai ficar pra titia, né? Aquela coisa, Tem né? um peso, né? Então, socialmente, a gente só tem uma vida de sucesso caso a gente termine a vida com, né, um relacionamento e filhos, né? Isso é bem questão de estrutural mesmo. Acaba... Tu vê até... Tipo, claro que todo mundo não é 100% de preconceito, mas eu tenho uma mente muito aberta, assim, eu tento estar sempre utilizado. Mas realmente, tu vê pessoas que são mais antigas, mais velhas, assim, e solteiras, tu realmente pensa nisso, pô, será... Como será que essa pessoa, será que, sabe, no E fundo, tu deu acaba... errado. Às vezes, O que assim. deu errado, digamos isso? Por que a pessoa não tem ninguém, tipo, Uhum. realmente tem E outra coisa muito isso. importante também de deixar bem evidente, assim, é que a não monogamia não é ficar com todo mundo e não ficar com ninguém próximo, assim, não. Tu pode ter Sim. na não monogamia e ter uma relação duradoura para a vida inteira, né? Então ela não é... não monogamia não é sinônimo de efemeridade em relações. Não, as relações podem ser sólidas, ter vínculos fortes, né? Isso né? É bem possível na não monogamia. Cara, Muita gente às vezes tem medo por causa disso, né? Então é ser solteiro. Não, solteiro é uma coisa, não monogamia é outra coisa. nem tem solteiro, eu acho, não sei. Pois é. Se tu pensar no conceito, assim como não necessariamente precisa de um casal, não teria o termo solteiro. Pois é, né? Mas aí tem relações, né? Às vezes é muito plural, assim, as formas de relação da não monogamia. Por exemplo, nas relações anárquicas, aí vai ser um pouco mais complicado esse termo de solteiro, né? Porque as anárquicas não tem essa necessidade de um vínculo, de ficar fortalecendo um vínculo, né? Eles surgem e eles se dissolvem naturalmente, surgem de novo, né? Se reencontram. Nas relações anárquicas, né? Nas relações livres, por exemplo, existem pessoas que criam casais, né? Criam grupos ou redes de relacionamento que sustentam por um longo tempo. Então é bem diverso, assim, esse campo. Mas o ponto, eu acho que é o ponto chave, o ponto de união entre todas as formas de relacionamento dentro da monogamia é a crítica à monogamia. A crítica não à exclusividade de relações, mas essa instituição sutil, né, que nos apresenta um pensamento único, voltado do cristianismo, principalmente, né, muitas vezes. Então é legal que, tipo, às vezes, mesmo que nós sejamos ateus, mesmo que nós não sejamos cristãos, nossa vida é totalmente calcada em cima de valores cristãos. É regrado até tu. Não, eu não sigo, mas no fundo tu anda na linha do que foi estruturado, né, cara? O preconceito com a não monogamia é um preconceito cristão, basicamente, sabe? Porque existem diversos lugares no mundo onde práticas não monogâmicas aconteciam. E acabou se encerrando. E tu teria um filho, cara? Tem vontade de ter filho? Eu tô falando. Teria sim, teria sim. No momento, né, não pretendo, assim, né? Por causa de tudo que eu faço, assim, né? Se eu fosse rico, adoraria. Acho que esse é o ponto. Assim. Se eu fosse rico, eu adoraria. Mas se tivesse, né, seria bem-vindo. Mas no momento não tenho interesse. Pretensão nenhuma. Acho que cara, é algo que eu tô curtindo bastante, assim. Há 2 anos, gêmeas, né? E é algo que eu tô curtindo, que eu acho que é legal tu passar quem tu é, tentar ensinar. Não ensinar, porque elas são duas, então tu vê que acaba. A gente educa igual, a gente ensina as mesmas coisas e elas são completamente diferentes, assim, tipo, não tem muito como definir, tu acaba pensando que realmente, questão de personalidade, de vontade, influencia muito na pessoa, em quem ela é, já desde do zero, assim, entendeu? É bem interessante também essa observação e, claro, quando tu tá presente, tu tá a fim de observar isso, é algo muito interessante de acompanhar, assim, cara, o desenvolvimento de uma pessoa, né? Muito legal, cara. Por isso é legal não projetar nos outros, né? A nossa mente, né? Que acontece muita violência, não no sentido físico, mas psicológico nisso, né? A gente quer encaixar o outro, a nossa visão de mundo,
Sim. Então, muitas vezes, a pessoa, ela não faz nada de errado, mas ela apenas não correspondeu ao que eu faria, o que eu consideraria certo, né? Aí eu falo, poxa, mas... Né? Ou então a pessoa agia de uma maneira no começo da relação, e depois ela muda, porque as pessoas são mutantes, né? E aí fala, nossa, mas tá diferente, né? Que a gente tem uma projeção das pessoas rígida, né? E não permite que a pessoa se transforme em um gafanhoto, né? Ganhe asas, ganhe antenas e tudo mais. Seja quem queira ser ou quem é já desde sempre, né? Uhum. Porque essa questão das gurias me mostraram muito isso, que na verdade a gente já vem sendo quem, claro que a gente vai entender um pouco de ética, de educação, tudo isso, casa, mas assim, cara, tô olhando as duas, elas nasceram juntas, elas são tratadas, o que é falado para um, o que é errado é falado para o outro que é errado, e as duas agem completamente diferentes em situações assim, que realmente não explicaria se esse sistema que tem o mundo hoje fosse correto, que realmente, do jeito que tu formar vai ser o teu filho, se tu falar que é algo certo, ele vai fazer isso que é certo, Não, cara, tipo, o ser humano é muito mais complexo do que isso, cara. A própria linguagem, né, das pessoas, por exemplo, se tu falar toda noite, dá duas filhas diferentes, fala, nossa, boa noite, amo vocês, né? E vai embora, né? Para talvez uma criança que tem uma linguagem muito mais auditiva, né? Ela vai sentir aquele eu te amo e sentir que tu ama ela, e tá tranquila. A outra pode ter uma linguagem muito mais palpável, assim, né? De tátil. Então, quando tu fala eu te amo e não abraça ela, para ela aquilo não importa a palavra, importa o contato. Então, é tanta variável aí, né? Que mesmo duas pessoas iguais, na mesma sala, com as mesmas, né, tendo os mesmos contatos, são completamente diferentes. Porque passa uma mosca na frente de uma e uma observa a mosca. Uma ouve o barulhinho da música, a outra não. Então, né, os mundos internos, né, o mundo externo pode parecer o mesmo, mas os mundos internos são completamente diferentes. Muito louco isso, cara. Tchê, vai dar quase uma horinha aqui no meu horário. Sei que tu tem um compromisso daqui a pouco, Às 8, então. mas, cara, tens projetos novos? Eu vi que tu vai lançar o outro livro aí, tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar, trazer para nós? Cara, sou muito realmente interessado. Eu olho teus stories todos ali, olho bastante coisas que tu faz. Eu sempre, embora a gente não seja amigo direto, assim, eu era amigo do Ramon e tipo, a gente se conhecia por tabela, digamos assim. Mas eu sempre, cara, realmente te via assim como uma pessoa, diferenciada, entendeu? Que, pô, vale a pena acompanhar ou seguir um cara assim. Entendeu? Com a internet hoje possibilita muito isso, então não... Cara, te acho massa pra caralho, resumindo. Muito obrigado, fico muito feliz. O projetos, eu tô pensando agora tentar lançar num edital agora que tá saindo pelo estado. Esse meu livro de tarô, né, eu quero lançar nesse edital. E junto desse livro, eu tava pensando em lançar um filme, né? Uma série audiovisual usando esse livro como roteiro, né? Que eu acho Sim. que seria bem potente. E além disso também, eu pretendia lançar dentro desse edital, não sei como eu vou fazer ainda, mas eu quero lançar uma série de workshop para usar o tarô enquanto recurso meditativo, usar o tarô como caminho espiritual nesse sentido. Então, eu estou pensando, elaborando esse tipo de coisa, assim, escrevendo umas coisas sobre isso. Então, esse é um dos projetos que eu estou tendo. A função do sonho lúcido ali tem a ver com hipnose, tu é hipnólogo também, ou Não, só com meditação, isso? não. Tem a ver com, por exemplo, uma coisa muito simples para ter sonho lúcido é apenas ler sobre isso antes de dormir, né? Ler sobre isso antes de dormir já é um ponto para ter sonhos lúcidos. O outro ponto é, antes de dormir, repetir a frase, né? Como um mantra, né? Eu vou ter sonho lúcido dessa noite. Vou ter sonho lúcido dessa noite, né? Porque a gente tem uma capacidade muito grande de semear o inconsciente com frases. E aí, além disso, durante a vigília, durante o nosso dia, fazer constantemente perguntas para nós mesmos, tipo assim,
será que eu tô sonhando? Né? E aí fazer um teste de realidade. Por exemplo, tentar passar o dedo dentro da mão. Né? Na vigília, isso é impossível. A não ser que passe muito forte, e aí vai ser perigoso, né? Talvez. A não ser que tem um furo na mão, não vai conseguir atravessar o dedo pela mão. Mas no sonho, sim. No sonho isso é possível. Né? Ou então, ver quantos dedos você tem na mão, contar 1, 2, 3, 4, 5. Tá, tem 5 só. Né? Porque num sonho, é natural ter mais um dedo a mais, dedo a menos. Né? Olhar para a palma da mão, ver se as linhas estão no lugar, não estão se mexendo. Se estiverem se mexendo, é um sonho. Né? Então, se tu repetir isso durante a vigília, né, várias vezes, talvez você faça no sonho também isso. Aí no sonho tu vai fazer isso no sonho, vai tentar voar, vai voar mesmo no sonho. Fala, opa! Ou eu Deve desenvolvi a ser habilidade muito louco, cara, ter um sonho assim. Não lembro de ter tido sonho que eu controlei. Normalmente acontece até pesadelos, assim, tudo mais acorda cagado, mas ia ser da hora dar umas porradas em uns monstros. Uhum, é muito da hora. Ou então, ser capaz de, antes de dormir, né, enquanto tá dormindo, relaxar o corpo, né, entrar para a paralisia do sono, né, entrar para a paralisia, que nós sempre temos enquanto dormimos, mas manter a lucidez ativa, né, o foco ativo. Isso, então, a gente adormece, mas mantém uma luzinha ligada. Então, a gente entra no sonho já lúcidos. Também é possível fazer isso. Né? Tem um pouco a ver com hipnose, então, com auto-hipnose. Não. Talvez as técnicas de manter o né, subconsciente ativo, assim, digamos. Não sei, me parece um pouco próximo, assim. existem técnicas de hipnose para sono lúcido, existem técnicas para isso, mas talvez a mais próxima seja essa de ter frases que tu repete no teu consciente para que elas surjam depois no sonho, mas tem mais a ver com algumas práticas com meditação, por exemplo. Essa da técnica Wild, que é de, né, sonho lúcido induzido através da vigília, tem a ver mais com meditação do que outra coisa. Meditação, por exemplo, tu pode, na meditação, tirar os teus elementos físicos, né? Diminuir a terra, o fogo, a água, né, e o ar, né, como símbolos de processos internos, e manter o éter ativo, né, que é a consciência, que é o observador que enxerga as coisas. Então tu dorme, mas se mantém observando. É diferente de um processo de transe ou algo do tipo, onde o que cai realmente é observador, né, e se torna suscetível a outras coisas externas. Aqui é o Entendi. contrário. Entendi. Cara, ficou explicado. O movimento, a ação em si é o contrário. O fim, digamos, ao Uhum. invés de cair a consciência, tu mantém só a consciência, digamos assim. Uhum. Interessante. É uma sobreposição de estados, assim, né, no consciente com a lucidez da consciência, assim. Te agradeço de verdade pelo papo, por ter aceitado, tá? Trocar ideia comigo aí. E, cara, um grande abraço, de verdade. Como eu E disse, agradeço, eu te tô acho massa. amando ver o teu trabalho. Tá muito legal ter acompanhado o podcast, as pessoas que estão trazendo são muito legais. Muito, Obrigado, muito cara. bom Tá mesmo. sendo um desafio para mim, assim, entende? Tipo, é, é algo para me desenvolver acima de tudo, entendeu? Essa troca de ideia, tipo, acho que a gente nunca conversou tanto tempo. Tu me conheceu um pouco menor, eu sou era um cara mais fechado, mas na minha, assim, diferente até do Ramon, então jamais eu conversaria contigo 1 hora, digamos assim, antigamente, entendeu? Então esse podcast também está servindo, claro, é um projeto, é algo que eu quero trazer para pessoas assistirem e tudo mais, mas está servindo acho que muito mais para mim, assim, eu senti necessidade disso muito agora na quarentena, né, o cara trancado em casa, então realmente tu acaba não tentando contato, eu digo, não, vou aproveitar isso, aproveitar que está no hype, digamos assim, esses podcasts de troca de ideia para ter um sentido de eu fazer, mas é muito mais por mim, eu acho. Eu tô sentindo assim, cada conversa que eu tenho, eu tô gostando mais de fazer por mim, realmente. Então, valeu, meu irmão. Um grande abraço. Muito Encerramos por aqui, obrigado. galera. Espero que tenham gostado do episódio. Vou botar na descrição do vídeo aqui, tá? As redes sociais do Vagalume. Depois, em off, vou perguntar para ele, ver se ele me conta, porque era uma curiosidade minha. E era isso, gurizada. Um grande abraço.